iniciando aqui mais um Service Cash, né? Já estava com saudade, é um prazer sempre estar aqui na Modernista, que é a nossa agência de marketing. E hoje a gente vai falar de uma vertical muito importante para a empresa, que é a vertical de gestão de frota. Eu me chamo Camilo Neto, sou gerente comercial da Service Eletrônica, né? E aí já faço o convite para você para seguir as nossas redes sociais no Instagram, Service Eletrônica, e no YouTube, Service Eletrônica, tá? A gente está aqui hoje com dois grandes profissionais da área de gestão de frota, né? A Vitória, nosso gerente comercial de rastreamento veicular, e o Otton, nosso gerente de gerenciamento de risco, GR, que a nossa parte mais forte da parte de GR é dentro de São Paulo, que o Otton vai explicar um pouquinho. Tá? Então, apresentando a Vitória, eu gostaria que você se apresentasse, falasse aí um pouco da tua história dentro da Service e dentro do rastreamento veicular. Oi, Camila, tudo bom? Comecei na Service, eu trabalhava na central, trabalhava à noite no plantão, na portaria. Depois de 3 meses, tive a oportunidade de conhecer o que era o serviço de rastreamento, sendo consultora. Mas nesse caso, você não trabalhava na parte de monitoramento como operadora de rastreamento, né? Não, na portaria. Certo. Portaria inteligente. Então não conhecia ainda o rastreamento veicular. Não, eu não sabia o quanto esse serviço era importante. Interessante. Depois disso, eu virei consultora, trabalhando diretamente contigo, que foi onde eu aprendi e entrei nesse mundo da segurança veicular, que é do rastreamento, tanto para carro, moto, caminhão, moto elétrica. Hoje a gente consegue atender todo tipo de cliente, todo público. Sem falar que o rastreamento não atende só veículo, né? Acho que é interessante até falar isso. A gente já pegou casos de geradores, de máquinas de fusão, né? Então, o rastreamento ele é muito abrangente, vamos falar. Hoje em dia, se tem tags, né, que você monitora, rastreia pessoas, filhos, objetos, etc. Que a gente também vai falar, pet, bicicleta, né? Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco que como o rastreamento ele envolve também no GR, né? Estive em São Paulo lá com nosso amigo David, né? Um abraço pro David aí. E ele apresentou que as iscas são muito utilizadas no GR, mas daqui a pouco a gente fala, né? Então, Vitória, pode continuar sobre a tua trajetória aí na empresa. Aí, pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de ser gestora, né? Do time comercial. E hoje a gente está aqui com um time gigantesco, preparado para atender vocês. Perfeito. Vamos falar um pouco do rastreamento veicular? Antes, quero apresentar de novo o Otton, né? Pode se apresentar, Otton. Vamos lá. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Uhum. A gente ter a oportunidade de estar falando sobre o gerenciamento de risco. Eu me chamo que é tão Otton. pouco citado, né, Otton, exatamente. aqui, principalmente no Nordeste, né? Porque, assim, é um serviço muito, como é que eu posso dizer, muito... tem clientes específicos para isso, né? Ou seja, não é tão divulgado quanto o rastreamento, que é para o público geral, né? É porque é um negócio muito varejo, né? O rastreamento, nesse caso, quando a gente está falando de rastreamento, tem vários públicos, tem outras, né? questões que GR, envolvem, né? Que está atrelada à pólice de seguro, ou seja, é muito específico, é um nicho muito específico de cliente que a gente atende. Enfim, me chamo Otton Magalhães, estou na Service há 17 anos. Pouco tempo, né? E sempre na área de gerenciamento de risco, né? Que é o que a gente vai entrar no detalhe daqui a pouco. E agora, junto com a Vitória, tocando o gestão de frotas também, né? Perfeito, perfeito. A gente vai tirando algumas dúvidas aqui, né? É importante também para você que não conhece essa vertical da empresa, né? Da Service, que envolve tanto o rastreamento veicular, que envolve o gerenciamento de frotas, que não é algo novo, mas a gente está implantando agora na empresa. E o GR que está com a gente há muito tempo, né? Como eu disse, dentro do Nordeste não se é falado muito, porque a gente até viu lá com o David que os principais roubos, né? A quantidade de roubo fica muito em São Paulo, na região sul, sudeste também, né? Então a gente vai especificar um pouco isso, vai apresentar para você que não conhece essa vertical e tirar as dúvidas para que a gente possa entender melhor. Inclusive, eu também estou aqui para entender melhor sobre o gerenciamento de risco, sobre rastreamento, sobre gestão de frota, né? E aí, perguntando aqui, fazendo a primeira pergunta para a Vitória, nesse caso, para a pessoa que não entende rastreamento veicular, né? Que acha que rastreamento veicular é só a empresa olhando o seu veículo, né? O que é o rastreamento veicular, Vitória? O rastreamento ele é um serviço, né? Onde o cliente ele consegue verificar ali a localização do seu veículo em tempo real. Mas não só isso. Além disso, ele consegue, com o nosso rastreamento, ter alertas de ignição quando o veículo é ligado. A gente tem um serviço de cerca que, se o veículo sai daquele perímetro ligado ou não, ele também é notificado.
Com o rastreamento hoje tem um suporte a nível nacional, então independente do local, da hora, o cliente ele consegue estar visualizando. Para a empresa também ele é muito importante, você consegue estar localizando ali o seu entregador, onde ele está, consegue fazer uma rota em cima disso também. Tem um histórico também que fica por tempo indeterminado. Então, o rastreamento ele não é só em caso de um sinistro, por exemplo. Você consegue estar acompanhando seu filho, ir na faculdade, pode estar acompanhando seu esposo indo trabalhar. É realmente ali uma segurança, tanto para a família, né? Também para a empresa. O rastreamento ele cabe nessa parte logística, como na parte de segurança. Eu, por exemplo, tive um cliente já que, na época, o filho dele estava recém-formado e estava fazendo um estágio no IJF. Então, ele saía às 10 horas da noite e ele queria acompanhar o trajeto do filho até a chegada em casa. E aí, eles nos ligou, né? E é importante, né? Esse controle do veículo, esse controle da pessoa, né? E então, o que é que a gente colocou? O rastreamento veicular convencional para a parte de segurança mesmo. E toda vida que o filho dele ligava, eu pedia, o senhor tem que ligar o alerta de ignição. Porque toda vida que o filho dele ligava a ignição para vir embora, ele já fazia o acompanhamento via aplicativo do filho dele. Sim. Por exemplo, o filho dele tinha um trajeto ali de mais ou menos 30 minutos para chegar em casa. E ele não chegou em casa, tinha alguma coisa errada, ele ligava para o filho dele, mas ele está acompanhando, sabe onde é que estava. Então, vale ressaltar isso, né? Que o rastreamento para a segurança do veículo, mas também ele pode ser muito eficaz para a segurança de pessoas. Exemplo, né? Nesse caso, o pai que cuidou do filho, filhos que têm pai com Alzheimer, né? Eu tenho uma cliente que o pai dela ele tem Alzheimer, e às vezes ele sai para trabalhar, ele nem trabalha mais. Mas como ele já tinha esse hábito de trabalho, ele saía com o veículo e às vezes voltava sem o carro. Ou então quando a cliente vê, cadê meu pai? Aí são cases assim que faz total sentido, né? Sem falar também na parte de segurança, né? Vamos falar um pouco da parte de segurança do veículo. Tem pessoas que o único bem que tem é o veículo. Exemplo, né? Vamos dizer aqui, motoruber, entregador. Alguns deles até alugam o veículo para ter o pão de cada dia. E o rastreamento, ele é uma segurança de custo-benefício muito bom, né? Que ele consegue colocar no veículo dele e caso aconteça algum tipo de sinistro ou levarem o veículo dele, vai acabar que a gente recupera. Exatamente. Então, ali é o ganha-pão daquela pessoa. Então, a Servis, ela se importa muito com isso, né? Por isso que a gente tem uma estrutura, vale ressaltar a estrutura. Empresa de rastreamento, nós encontramos em qualquer lugar. Todo dia se abre uma empresa de rastreamento veicular. Toda esquina tem uma. Toda esquina. Hoje os softwares estão mais acessíveis, né? Equipamentos, enfim. Mas a empresa de rastreamento, vale ressaltar que tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma central de monitoramento 24 horas, falando um pouco da service, né? Tem gerador, tem links redundantes, então se um link de internet cair, eu já recupero com outro. Profissionais treinados, cara. Quando a gente fala de empresas nascendo todos os dias, a gente está falando de empresas sem estrutura, que não tem uma central, que não tem um vigilante. Quantas recuperações nós fizemos, e aí a gente sabe isso, né? Sim. Quantas recuperações nós fizemos que o vigilante estava ali para resguardar o veículo, a moto ou o carro da pessoa, né? Então, o vigilante... Antes dos órgãos competentes. Na verdade, a grande maioria chegam antes dos órgãos competentes, né? E normalmente os sinistros eles se encontram à noite, então sempre está 1, 2, 3 vigilantes ali resguardando aquele veículo. Então vale ressaltar que a Servis ela tem essa operação de vigilância em cima dos sinistros que acontecem. Eu não simplesmente visualizo o bloqueio e chamo a polícia. Eu visualizo, bloqueio, são profissionais treinados, como você disse, e também aciono as minhas viaturas, sim, assim como eu aciono os órgãos competentes. Então chega normalmente os dois juntos. Então, o rastreamento ele é importante para a parte logística e para a parte de segurança do cliente. Com certeza. Né? Sem falar que só o serviço que a gente tem de pronta resposta, que é próprio, já dá um diferencial muito grande no mercado, né? Total, é um diferencial gigante. Usando esse momento como... Vou usar um exemplo para esse momento. Eu estava ontem em um cliente e a gente falando exatamente isso. Uhum. Da questão da qualidade da prestação do serviço. Uhum. Aí o cara, eu passei, evidentemente eu fiz a nossa apresentação, falei tudo que eu tinha que falar, apresentando para o cara valores, uhum, e não o custo, e não o valor que eu digo do que a gente consegue entregar. Aí o cara falou, mas eu pago a metade disso aí. Mas eu falei, mas o senhor tem equipe de pronta resposta que vai lhe atender na hora que o senhor precisar? Ele disse, não tem, mas será que isso é importante? Ou seja,
tem que ter essa visão de mercado também para você saber escolher a empresa correta. E aí eu vou até fazer uma pergunta à Vitória, né, que pô, a gente está no mercado, a gente conhece fazendo propostas, né? O que é que você orienta o cliente a saber quando ele está contratando uma empresa de rastreamento? Além da estrutura, né, que ela é muito importante, ele também tem que saber o que a empresa vai oferecer. Se Deus o livre acontecer um sinistro, né, um roubo ou um furto, para quem ele vai ligar? Ele vai recorrer a quem? Ele vai ligar só para a polícia? Ele vai ter uma empresa realmente de pronta resposta ali para fazer a recuperação? Faz o bloqueio do veículo, manda um agente até o local? Como vocês disseram, rastreamento, realmente, empresa de rastreamento em qualquer esquina tem uma. Mas não é toda empresa que tem esse suporte que hoje nós temos. Sem contar que os nossos operadores, eles são totalmente treinados. Tanto para lhe acalmar quando a gente receber, né, em uma situação de sinistro, orientar. E acontece que às vezes a gente, como trabalha, como oferece, como vende, a gente fica tão nervoso quanto o cliente que está lá na ponta que foi sinistrado o veículo, né? Sim. Porém, o nosso operador, que é o que é mais treinado, bem treinado, ele tem que ser muito frio para fazer uma análise daquilo ali e tomar uma ação baseada no que ele está vendo. Sem contar que o nosso atendimento também é muito humanizado, porque a pessoa que está atendendo, ela sabe que aquilo ali é o bem do cliente. Não é um robô, né? Hoje a gente está falando muito de inteligência artificial, está falando muito de robôs, né, respondendo. No nosso caso, principalmente na parte de sinistro, realmente é humanizado. É um humano ali tratando com você, né? Exatamente. E ele te dando o que é que está acontecendo no dia a dia, né? Dando todo o suporte. Eu tenho um caso real, né? A gente tinha uma loja na Carlos Vasconcelos, né? Acho que a Vitória vai lembrar. E, cara, entrou uma cliente chorando. Desesperada. Desesperada. E a gente foi lá, tudo bem, sente aqui. E ela, acabaram de roubar meu carro. E ela contando a história, né? Que ela foi abordada, é interessante essa história. Ela foi abordada ali na Guanambi, por 2 indivíduos. Estavam no carro, celular, os caras abordaram com ela dentro do carro. E ela sabia que tinha rastreamento, os caras não perguntaram. Então, quando acontece esse tipo de sinistro, e aí já orientando, né? Você que foi sinistrado ou que entraram no seu veículo, roubaram, fique tranquila, não esboce nenhuma reação, principalmente quando você tem um rastreamento da Service, né? Não só o rastreamento. Se for para entregar o veículo, entregue, não esboce nenhuma reação, porque você fica nervoso, mas o cara que está lá na ponta, o que está sinistrando o ladrão, ele também está nervoso, ele está naquela intensidade. Então, você não pode esboçar nenhuma reação. E ela ficou nervosa, ela lembrou que tinha um rastreamento da Service, e eles estavam com ela no carro e levando ali para o sentido aldeota. Até que eles passaram pela loja da Service. Ela disse que, rapaz, foi coisa de Deus. Ela disse que nem lembrava do rastreador. Foi? Que foi quando ela passou, assim, ela olhou para a direita, viu a loja da Service. Isso, aí viu a loja da Service. E a coincidência, liberaram ela na esquina da loja da Service. E ela entrou na loja desesperada, chorando, dizendo que foi roubado o veículo. Imediatamente a gente acionou os nossos operadores, eles localizaram e bloquearam uma esquina após. Isso, né? E aí já enviou os vigilantes, eu lembro que era um Argo branco, né? É um Argo branco. Eu cheguei junto com os vigilantes lá, a gente bateu foto, fez o vídeo mandou para ela, depois levou ela lá. E a sensação, quando você entrega um veículo para um cliente, é a melhor possível, cara. Porque, Imagino. Primeiro tem aquele primeiro medo, né? Que você foi roubado, sinistrado. Mas quando o item é recuperado, o cliente fica altamente grato, cara, por aquilo ali, por um bem. E lembrando que é um custo-benefício muito bom, né? Um veículo, sei lá, 50 mil, um valor de veículo daquele, né? E é uma cliente que paga R$60 por mês, né? Então, se a gente fosse medir o custo-benefício, a gente faz muito comparativo, né? De um rastreamento veicular, é uma pizza dia de domingo que você come. E é um bem que você tem ali de 60 mil. E aí a gente vê como faz sentido o nosso trabalho, né? Isso. Porque uma cliente dessa que estava ali desesperada, ela não estava lembrando direito nem o nome dela pela situação. Quando ela passou e viu, ela já veio para o nosso suporte e a gente conseguiu fazer a recuperação do veículo. Isso para a gente já citou 2 exemplos aqui, né? Um pela parte logística, que é o filho, né? Que o pai queria acompanhar o filho. A gente citou na parte de segurança. Então, a gente está bem acostumado com essa parte de sinistro. Todos os dias é localizado o veículo. E aí, vale ressaltar também, voltando a falar de estrutura, né? Não é só a parte operacional, viatura é um grande diferencial. Central 24 horas com pessoas treinadas é um grande diferencial. Mas outro grande diferencial também é equipamento. Hoje a gente trabalha com 4G. Né? A tecnologia de rastreamento ela acabou de mudar. Né? Antes se trabalhava com módulos 2G e hoje já virou para 4G. A Service hoje ela tem 18 mil clientes rastreados.
Então, se a gente fosse pegar uma mudança disso, a gente tem que ter um caixa para que possa dar essa solução para o cliente. Quando a gente fala de empresas nascendo todos os dias, isso quer dizer que não é todo mundo que tem um caixa para mudar o parque de equipamentos, né? E a gente conseguiu fazer, a gente está conseguindo fazer isso. Todos os nossos clientes estão sendo mudados de um equipamento 2G para um 4G. Os clientes novos que estão entrando, eles já estão entrando com 4G, e aí já cabe outra orientação, né? Você que está cotando uma empresa de rastreamento, primeira pergunta: o equipamento é 2G ou o equipamento é 4G? Fundamental. Se for 2G, ou eles vão trocar com pouco tempo, ou você não fecha. Porque dentro de Fortaleza, antigamente era mais região metropolitana, né? Mas dentro de Fortaleza, o equipamento 2G ele já não funciona mais. O que funciona é o 4G. E a Service, ela trabalha com essa tecnologia, né, Vitória? Sem contar que o nosso equipamento, além de ser 4G, ele também se adapta. Se a antena mais próxima for 2G ainda, ele vai se adaptar para 2G. Se for 4G, ele vai para 4G. Então, independente de onde o cliente estiver, que nosso rastreamento hoje ele é nível nacional, a gente consegue estar tendo a cobertura desse cliente. Então, é importante essa mudança de tecnologia, né? Ela é essencial. É essencial, não é toda empresa que tem, né? Vitória, fora esses cases aí que a gente deu, né? Tem mais algum que puxe na memória, que consiga trazer a importância que é o rastreamento veicular? Até cliente mesmo que está cotando outras situações, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do mercado, como é que está hoje, tá? Camila, tem um cliente que ele é daquelas motinhas elétricas, aquelas que ficam na praia, na beira-mar, que ele aluga, ele mora em frente ali, ele aluga aquelas motinhas dele, né? E ele rastreia todas. Nós já fizemos 3 recuperações daquelas motos elétricas. Que não é difícil ser levada, né? Eu sou Coloca dentro do carro. Que para eles locarem aquilo ali, Otto, eles pedem uma identidade, um RG ou alguma coisa do tipo, uma CNH. E se eu der uma falsa? Sim. Né? Então aí o que acontece? Aí levam um veículo como esse. E aí a importância do rastreamento, aí eu já falo também da parte logística, de novo, né? O acompanhamento de um bem que o cara está empreendendo, né? A gente sabe como é difícil empreender no Brasil. E ele arranjou uma forma de empreender. Sim. E se tornou. E outra coisa, ele nos procurou por conta de um acontecido, né, Vitória? Exatamente, foi sim. Entendeu? Então, no caso, ele perdeu um desses equipamentos e procurou a Service para fazer isso. Se eu não me engano, foi algum amigo também que trabalha lá, perdeu, e eles procuraram a Service e nós instalamos. Então, de novo, né? Você que tem veículo elétrico, desde carros, motos, né? A Service também, ela trabalha com essa tecnologia de rastreamento para veículos elétricos, né? Seja patinete, seja moto elétrica, seja carros, né? A gente também tem essa capacidade, essa possibilidade de fazer o rastreamento do seu veículo, independente do que seja, diesel, gasolina, elétrico, né? E a gente fala de máquina de fusão, a gente fala de qualquer máquina que possa ser rastreada, a gente consegue ali, não é isso? É importante também falar, desculpa te cortar, Vitória, que principalmente para esses equipamentos que são esses que você estava dando exemplo agora, que são dos patinetes e tudo mais, né? A gente consegue limitar uma área de movimentação. Demais, né? O cara, eu estou alugando aqui meus equipamentos, mas só podem rodar dentro da Aldeota, que é um bairro aqui de Fortaleza. Sair do perímetro, né? Ele é notificado. Sair do perímetro, ele é notificado. Né? Ou seja, ele não precisa, de fato, saber que o equipamento dele foi roubado, mas a partir assim do momento também que como a sai parte de ignição, né? Exatamente. Trajetos, exatamente. Né? Não sei, ele pode limitar. Ele deve trabalhar por aluguel por hora, né? Então, tem alguma forma de limitar isso, né? Nós temos um cliente que ele é dono de locadora. Então, os veículos dele, quando sai do Ceará, ele quer ser notificado. Quando entra na parte de dunas, se for 4x4, tudo bem, mas se não for, ele quer ser notificado também. Então, a gente está falando... De novo, o rastreamento ele não é só para segurança. O rastreamento ele é para logística também, né? E eu acho que a gente está chegando numa seara que... Tá 50%, 50%. Antes se falava muito de segurança, que sempre vai existir. E aproveitando essa demanda, Vitória, eu queria entender como é que está o mercado. Não só de rastreamento, mas há pouco tempo entrou a proteção veicular, existe ainda o seguro, né? Eu queria que você falasse um pouco desse mercado de rastreamento como está hoje. Olha, o mercado de rastreamento, ele ainda hoje está muito abrangente. A gente tem muita coisa para explorar ainda, porque hoje quase que 70% dos veículos aqui do Brasil, eles não têm nenhum tipo de seguro, não tem proteção, não tem rastreador. Então, a gente ainda tem um oceano, né? Verdade. E as vantagens do rastreamento. Quando se tem, o cliente ele quer fechar um seguro.
né? Porque o rastreamento, se uma situação atípica a gente não recuperar, a gente não paga nenhum valor indenizatório. Hoje nós trabalhamos com seguro, nós pagamos a tabela FIP e por conta do rastreador, por ser uma recuperação mais efetiva, o seguro ele se torna mais barato também. Assim como a proteção veicular, né? Assim, vamos dizer que o cliente não quer aderir a um seguro. Ele tem uma proteção veicular, ou ele gosta da proteção veicular. Normalmente as proteções veiculares elas ficam mais baratas quando se tem um rastreador. Porque o papel de recuperação do veículo não vai ser do seguro. O papel de recuperação do veículo não vai ser da proteção veicular. É do rastreamento. Então, por mais que você queira fazer o seguro, ou por mais que você tenha o seguro, a gente também oferece o rastreamento para redução desse custo que é assegurar um veículo, né? Até porque quando se tem seguro, é pelo menos 60 dias, né, para você estar recebendo ali aquele valor indenizatório. 30 para recuperação e mais 30 para a SUSEP. E importante ressaltar que a gente também trabalha com seguro, tá? A Service também, há pouco tempo implantou, né, o seguro, pagamento de tabela FIP para moto, para carro. Então, pega o orçamento com a Vitória aqui, Assistência, né? da direita, reboque, chaveiro mecânico, a gente Era faz outra todo pergunta, o suporte. né? Dentro do rastreamento, né? Fora o rastreamento, o que é que a Service, o que é que nós oferecemos para o cliente? Pronto, ó. Além de todo esse serviço que nós falamos agora, a gente também oferece um serviço de mecânico. Todos os serviços são realmente para tirar você de um eventual prego, né? Urgência, né? Questão de urgência, né? Isso. Um mecânico vai fazer uma recarga, um chaveiro que vai pegar a chave que está dentro do veículo e um reboque vai te levar para a sua oficina mais próxima. E o nosso seguro, que a gente paga hoje até 100% da tabela FIP em uma situação atípica de não recuperação de veículo. Para moto, nós temos bloqueadores, né? Então, Camila, eu não quero contratar um seguro, eu não quero contratar uma assistência 24 horas, mas a gente tem um bloqueador. Como é que funciona o bloqueador, né? Você desligou sua moto, automaticamente ela está bloqueada. Ela só desbloqueia através de controle remoto ou tag, né? Fora isso, o rastreamento. Inclusive, a gente teve um funcionário nosso, não foi? Que ele Sim, foi assaltado, foi furtado em frente à loja e só não levaram por conta do bloqueador inteligente. De fato, para você entender como a criminalidade está tão grande, que o cara saiu arrastando a moto. Não conseguiu ligar, mas conseguiu arrastar a moto. Então, quando ela... E aí existe a cerca virtual. Quando ela sai de um espaço, né, ali de 100 metros, né? Acontece que soa o alerta para ele, soou o alerta de que a moto dele saiu do local sem estar ligada. E aí a gente fez a recuperação. Depois a gente pode até colocar de novo na nossa rede social para que o cliente entenda como foi, né? Mas realmente um funcionário nosso, em frente à empresa, levaram o veículo dele e a gente fez essa recuperação, devido também ao bloqueio, né? Outra coisa que nós temos também, chip multioperadora, né? Se você tem um chip único e chega numa cidade ou num local que não tenha sinal desse chip, a gente vai intercalar com várias operadoras ao mesmo tempo, né? Então, dentro do rastreamento, nós temos rastreamento convencional, bloqueio, seguro, assistência 24 horas e o chip multioperadora. Estou esquecendo de alguma coisa, Vitória? G-Block. O G-Block também é um bloqueador, né? Explica um pouco do G-Block, que eu acho interessante. O G-Block ele é um dispositivo paralelo ao rastreador, que em uma situação realmente atípica, foi tirado o nosso rastreador, então a bateria, a moto ela não liga mais. Então, independente do que o rapaz estiver fazendo ali, ele não vai conseguir tirar a moto daquele lugar, a não ser que tirar o chip também, né? Não precisa nem tirar o rastreador. Tirou o chip, que acontece em algumas ocasiões. A moto ela já é bloqueada. A moto é bloqueada, ela não liga mais. E só liga com algum comando da gente. Isso. É isso? Isso. E é um dispositivo desse tamanhozinho aqui, que ele é paralelo, ele não está nem próximo do rastreador. Então, a identificação dele realmente ela é muito difícil. Perfeito, perfeito. E aí a gente vai continuar com o Otton aqui, né? Rapaz, agora eu vou ter uma aula de gerenciamento de risco, né? Eu, particularmente, não conheço muito. Como eu estou há 15 anos na empresa, eu conheço vários serviços. Mas o GR, como eu disse, é muito específico, fica ali mais para São Paulo, né? E a gente tem um especialista no Nordeste, vale ressaltar isso, que o Otton ele é especialista em gerenciamento de risco e ele fica em Fortaleza, né? Claro que, dependendo da demanda, ele vai para São Paulo, vai para outras regiões e é um nicho mais específico, não é isso, Otton? Isso, explica para o pessoal como é que funciona o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, cara, ele como eu falei no início da nossa conversa, ele está atrelado diretamente a uma apólice de seguros, que é uma apólice de seguros que ela é facultativa. Existem dois tipos de seguro para o mercado de transporte de carga. O obrigatório, que é o que toda transportadora precisa fazer, que é contra acidente, e tem o seguro facultativo, que é para o sinistro da carga, para o roubo, voltado diretamente para o roubo. Dentro dessa apólice contra o roubo de carga é que a gente entra, porque nós precisamos estar homologados dentro da apólice de seguros para atuar como gerenciadora de risco. Mas para atuar com gerenciamento de risco,
tem que ter o seguro. Não necessariamente. Para atuar com seguro, tem que ter o gerenciamento de risco? É uma boa pergunta. Para atuar com seguro de carga, obrigatoriamente você tem que ter o gerenciamento de risco. Então, todo seguro, ele fala assim, eu fecho com você o seguro se você tiver um GR, é isso? Na verdade, isso já vem colocado dentro da pólice. Certo. A Service aparece como uma empresa homologada e referenciada dentro da pólice de seguro. Tanto é, e vale dizer que a gente é homologado por todas as companhias seguradoras do Brasil. Né? Ou seja, qualquer apólice que você pegar hoje vai estar o nome da Service lá como uma empresa especialista em gerenciamento de risco. E a partir daí é que a gente começa o nosso serviço. Né? Como é que funciona aí? Assim, eu tenho... Normalmente, quando eu falo gerenciamento de risco, eu imagino cargas valiosas, né? De milhões nesse transporte, né? Então, quando eu contrato, como é que funciona o processo? Desde entrada, desde contrato, tempo, eu fico pensando, será que é do transporte desse local para esse local ou é um serviço mensal? Como é que funciona? Explica um pouco mais para a gente. Perfeito. Existem 3 modalidades para contratação do gerenciamento de risco. A gente tem a questão do frotista, que é o cara que tem o veículo, ele é da frota desse cara, certo. Aí assim a gente consegue passar para ele um contrato fixo, mensal, ou seja, ele vai pagar um valor, ele sabe exatamente... Tu tem algum cliente que paga mensal? Vários, eu tenho vários. A parte... É o principal contratação é mensal ou eu te contrato por viagem? É porque, assim, na verdade, a maioria dos transportadores, eles têm uma frota e geralmente essa frota não comporta toda a operação deles. Aí a gente consegue fazer o contrato de fixo, ou seja, eu vou utilizar toda a frota do cara, e tem uma opção também que a gente fala que é por embarque. Ele contrata motoristas terceiros para fazer as viagens quando, caso a frota dele não consegue atender. Aí a gente cobra por viagem, que a gente chama por embarque. Né? Trazendo, de fato, para dentro do mundo de gerenciamento de risco, é todas as vezes que ele faz uma solicitação de monitoramento. Né? Como é que funciona hoje? Um determinado cliente ele tem uma frota de 100 veículos. Esses 100 veículos eles ficam dentro da minha base, integralmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas... Fico rastreando ele. Instalo um equipamento... Ele fica rastreado com um sinal disponibilizado para a gente, mas no gerenciamento de risco eu só monitoro quando ele solicita para mim o monitoramento. Ok. Ele vai no nosso sistema, no nosso software, emite uma solicitação de monitoramento. Nessa solicitação vai todos os dados da viagem, nome do motorista, placa do veículo, placa da carreta, valor da carga, tipo de carga transportada e a rota, né? Que a gente também cria... Ele tem que preencher todas essas informações para solicitar? Exatamente. Né? E a partir daí, até porque a solicitação de monitoramento é um documento obrigatório que, em caso de sinistro, a primeira coisa que a seguradora vai pedir. Service, comprova para mim que esse carro estava sendo monitorado. Aí, o primeiro documento que a gente precisa enviar para eles é essa solicitação de monitoramento. Aí a gente começa de forma ostensiva, desde o início de viagem, dado pelo motorista, porque é o motorista que avisa para mim que está começando essa viagem. Aí eu tenho uma dúvida nisso. Né? Vamos lá. Nós controlamos o veículo. Sim. E em alguns momentos também nós controlamos a carga, não é isso? Mas a gente não controla o motorista. Então, como é que a gente faz esse trabalho com o motorista? Por que eu estou perguntando isso? Né? Porque, pelo que eu estudei, existem sinistros que são informações dadas pelo próprio motorista, às vezes, ou pode acontecer, sei lá, um sequestro com a família e o motorista está sendo ameaçado e ele passa informações... Está sendo coagido, né? Coagido. Então, como é que a Service, como é que o gerenciamento de risco da Service trabalha nessa parte de investigação? Na verdade, Camilo, 90% do roubo de carga hoje é fuga de informação. Essa informação é super importante. Fuga de informação. 90% dos eventos hoje o cara não vai para a estrada para roubar o teu carro porque ele é o mais bonito. Ele sabe exatamente o que tem dentro dele. Inclusive valores? Não, carga. Valores de carga, tipo né? De produto. É por tipo de produto. Porque vamos dizer que eu tenho 60 milhões naquele caminhão que é destrinchado em TVs, Samsung, por exemplo. É porque, assim, a gente teve casos aqui de Fortaleza, de uma empresa que ele transporta material de construção, certo? A gente teve 2 casos de sinistro nessa empresa, que de tudo que estava dentro do carro era uma carga de mais ou menos R$250 mil, e esses 2 carros foram roubados e só foi tirado de lá o que eles precisavam, que era o mesmo produto. Ou seja, era material variado, porém eles focaram em um material. É específico. Então é fuga de informação, né? Alguém encomenda
certo? Muito provavelmente alguém da própria empresa estava envolvido, porque existiu a fuga de informação. E é desse jeito que realmente o roubo de carga ele acontece no Brasil. Né? Acontece casos em imposto de combustível. E como é que a Servis trabalha nesse tipo de investigação? A investigação é pós-acontecido ou antes a gente toma alguma iniciativa para investigar aquela viagem com aquele motorista? Você faz alguma pesquisa de motorista? Pronto. É também obrigação que está dentro da pólice de seguros que antes de iniciar o processo de liberação de viagem de qualquer motorista, ele precisa passar por uma consulta, certo? Pesquisa social e criminal, né? Para saber se está tudo certo com ele, para que ele seja liberado para fazer essa viagem. O primeiro ponto é esse. Tanto o motorista quanto o veículo tem que ser consultado, e se ele anda nesse carro com um ajudante, o ajudante precisa também estar sendo consultado. Acontece às vezes de ele não cadastrar o ajudante, ter ajudante? Acontece, assim, deve acontecer, mas a informação não chega para a gente porque ele tem que, por obrigação, colocar isso na solicitação de monitoramento. Mas aí eu acho que a gente já pode... Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre gestão de frota, né? Sim. E gestão de frota engloba câmeras de vídeo, que pode ser colocado, né? E hoje está sendo também disseminado no gerenciamento de risco essa questão. Dependendo do tipo de carga que é transportado, vai depender do valor e do tipo de produto. Né? E, inclusive, também dependendo da rota que ele está fazendo. Porque tem rotas que são mais críticas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, é absurdo, né? É absurdo. É o local mais crítico do Brasil, área de risco total lá no Rio de Janeiro. E lá as regras são muito mais rígidas para que o seguro faça a cobertura de qualquer carga lá para dentro do Rio de Janeiro. Entendi. Né? Pode. Suponhamos que eu tenho uma rota do caminho A ao X. Se eu sair daquela rota ali, vocês entram em contato? Na verdade, é o seguinte, o gerenciamento de risco, a gente trabalha de forma preventiva, a gente trabalha para evitar o roubo. Diferente do rastreamento, sim. que é reativo, né? Isso, acontece perfeito. o evento, o cliente liga, a gente vai lá, bloqueia e vai atrás. No gerenciamento de risco, eu evito que o evento aconteça. Ou seja, o equipamento, que é um equipamento que também está homologado dentro das apólices de seguros, ele possui sensores e atuadores, junto com regras de regras de inteligência embarcada que a gente coloca, a gente consegue fazer toda essa medição. Por exemplo, eu consigo saber se o motorista parar e não me informar, porque na porta do motorista eu coloquei um sensor que me avisou que ele abriu a porta sem avisar que está descendo do carro. Então, dentro, assim, é interessante, né? Dentro do gerenciamento de risco, nós temos uma gestão de frota, né? Temos. O grande lance disso tudo aí é porque quando a gente fala de gerenciamento de risco, a gente está visando somente o cuidado com a carga. Né? Já quando a gente fala de gestão de frota, a gente está falando diretamente do consumo e do uso devido ou indevido dos veículos, que no final vai trazer um resultado positivo ou negativo para o gestor, dependendo do... E daqui a pouco a gente vai falar mais, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi, em termos de volume financeiro, a maior carga, maior valor que o gerenciamento de risco da Servis já trabalhou? Cara, na verdade, isso acontece todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. O limite máximo estabelecido para transporte também está dentro da pólice de seguro. Não é você ter uma carga de 10 milhões e vai colocar dentro do carro e essa carga vai estar averbada, não. O valor estipulado, o valor máximo estipulado para tu poder transportar está dentro da tua pólice. Perfeito. Né? A gente trabalha com cargas de limite máximo de 1 milhão, 1 milhão e 500 mil e até 6 milhões e 10 milhões. Perfeito. Eu tenho um cliente que faz transporte de carro de luxo, Porsche, Ferrari, entendeu? Mas isso tem que estar explícito na pólice de seguro dele. Quais são os segmentos que tu tem como cliente? Eu acho interessante, legal. Cara, a gente tem de tudo um pouco. Mas específico, assim, do tipo, Camilo, esses aqui são os que a gente mais transporta. Tem essa noção? A gente faz muito transporte de eletrônicos, porque as lojas de varejo, né? Desde TV, computadores, cigarros. Freezer. Cara, cigarro, eu acho que pouca gente sabe disso, não existe seguro para cigarro. É interessante. Conta mais aí sobre por que disso. Porque ele é de venda muito fácil, ou seja, se você tem uma carga de cigarro... É vendável, né? Muito. Você para numa esquina, você vai vender tudo a qualquer momento. Né? Aí não existe cobertura para carga de cigarro. Muitas empresas fazem isso de forma indevida, colocando na carga. Tem também exemplos de carro que foi roubado com cliente transportando cigarro e os caras só sabiam o produto que tinha e levaram somente o cigarro. Mas outra dúvida, né? Já a gente entrando nesse mérito. Se
o gerenciamento de risco, ele precisa do seguro. O seguro que pede, para eu assegurar a tua carga, tenho que ter gerenciamento de risco. Isso. Nesse caso, o gerenciamento de risco, ele atua sem a seguradora. É isso? Ou não atua nesse caso? Ou fora a parte de cigarro, existe outro segmento que não tenha seguro e que o gerenciamento de risco não pode atuar? Não, na verdade a gente pode atuar em tudo. Pode tudo, né? Cabe mais do transportador querer fazer o investimento. Por exemplo, para quem transporta só cigarro, e eu acho que o ideal é que ele tenha esses equipamentos que podem trazer uma segurança maior para o veículo dele. Ele vai fazer isso, contratar um gerenciador de risco, mesmo sabendo que ele não vai ter nenhum retorno caso aconteça um sinistro, porque não existe cobertura para seguro. Entendeu? Existe outro segmento que também não tenha seguro? Que Não, tu conhece? não. O restante de tudo tem cobertura. Interessante. Esse cigarro é porque é uma carga realmente de risco muito grande. Demais. E de venda muito fácil. Né? Interessante. Inclusive, cara, no Rio de Janeiro, falando sobre cargas perigosas e áreas perigosas, no Rio de Janeiro está se tornando prática do crime organizado. Eles estão meio que saindo dessa área de tráfico de drogas, partindo para o roubo de carga, porque quando ele rouba um caminhão, independente do que seja, sobem com esse caminhão para dentro da favela É o Robin Hood, é? e vende mais barato para a própria comunidade. É uma forma de ter retorno mais rápido para poder fazer rodar o crime organizado. É impressionante. Aí tem uma pergunta interessante, né? Como é que o gerenciamento de risco ele reduz os custos com sinistro e melhora a reputação da empresa? Cara, a questão é o que se aplica de inteligência nisso, né? Porque Fala um pouco de inteligência, né? Já que a gente está falando de inteligência, nesse caso não é questão de IA, né? É inteligência mesmo de negócio, né? É inteligência. Inclusive, a gente tem na nossa central uma equipe de inteligência que faz análise Interessante. de mercado, pontuando os locais de área crítica. Como a gente tem o histórico de sinistros anteriores, a gente pontua isso dentro do mapa onde meu operador visualiza, a gente coloca isso como área de crítica, área de risco. E dentro desses pontos, dessas áreas de risco, a gente começa a limitar o período de rodagem desses carros. Por exemplo, o cara vai ter uma rota que ele vai passar por algum ponto pelo Rio de Janeiro. A gente já proíbe a parada dentro do Rio de Janeiro. Porque a maior parte do roubo acontece com o veículo parado, né? Seja para refeição, higiene, o cara parou para abastecer. Então é outra informação, né? A maioria dos roubos é o veículo parado, né? A maioria é isso. A maioria é isso. Fuga de informação e veículo parado. O veículo em movimento acontece, sim, é fato, mas com um número muito menor de incidência. E a inteligência entra exatamente nisso, de fazer análise desses pontos críticos. Rotas, paradas. Inclusive, na nossa, quando a gente faz a questão da roteirização, a gente que aponta qual posto de combustível, por exemplo, ele tem que parar. Não só isso, deve ter mais alguns apontamentos. Não, né? outras questões, porque assim, durante o percurso, o motorista vai fazer, dependendo do tempo de viagem dele. Era isso que eu ia perguntar. Vocês também monitoram o tempo de viagem do motorista? Porque o motorista, ele quer fazer isso de maneira mais rápida ou chegar mais rápido ao local final, né? E às vezes alguns extrapolam o tempo humano de dirigir um veículo. Né? Tem cara Inclusive, alguns usam até remédios, outras coisas para que. Então isso também é monitorado. Né? Tem motorista que faz Fortaleza-São Paulo em 2 dias e 1 noite. Aí você está fazendo uso de. Mas isso é monitorado pelo GR a também? gente não consegue ter o controle, mas hoje já existe tecnologia para isso, que é o bafômetro. O cara sopra antes de entrar no carro, vai identificar o uso de droga ou de álcool. Não, mas assim, o tempo de percurso, se o cara extrapolar aquele tempo, gente comunica... Quando o nosso cliente ele emite a solicitação de monitoramento, é ele que me dá o prazo. Que me diz. Ele me dá a previsão de início de viagem e a previsão de fim. O que eu consigo controlar, por exemplo, é se no percurso ele parou por conta de um problema mecânico, eu aviso através de um relatório para o cliente e o cliente vai administrar isso para o cliente final dele que está esperando a entrega. Entendeu? Perfeito, né? Isso aí é interessante até porque o motorista sabe que tem uma empresa séria por trás, uma empresa com estrutura, uma empresa que está visualizando ele. Então, ele não vai fazer qualquer coisa, né? E outra coisa, o cliente, além do motorista, que, queira ou não queira, é um cliente nosso. E o cliente final que nos contratou, ele sabe desse trabalho de monitoramento que a empresa como a Service ela faz. Sabe, né? Como é um mercado fechado, até os caras que trabalham de forma terceirizada, que ele não tem vínculo nenhum com nenhuma transportadora, os caras já têm conhecimento sobre isso. Até porque eles trabalham, toda a operação dele é monitorada. Ele sabe que por trás vai ter uma empresa conceituada e fazendo para poder fazer esse serviço e cobrando o que deve cobrar, entendeu? Entendi. E falando de empresa conceituada, né? Quais são os diferenciais da Service para esse serviço? Cara, no gerenciamento de risco, como a gente trabalha com base em regramento,
porque até onde você pode parar ou quanto tempo você pode parar está dentro da tua apólice. Isso já vem lá. O que a gente consegue fazer de diferencial é aplicar realmente a nossa expertise na área de inteligência, né? Fazendo um melhor trajeto, delimitando o horário para esse cara poder rodar. Tem operações que o cara não pode iniciar, por exemplo, 6 horas da noite, porque obrigatoriamente iniciando 6 horas, para ele cumprir a carga horária dele, teria que virar à noite dirigindo, aí a gente evita, para que a viagem só seja iniciada no dia seguinte. Tem operações que, diferente disso que eu falei agora, o cara precisa de fato rodar, mas eu coloco como obrigação que ele pernoite, em determinado horário, ele tem que parar para pernoitar de fato em local seguro, que a gente indica esse local para ele parar, e o caminhão é bloqueado, mantém-se os sensores e atuadores ativos no carro, e qualquer violação a central vai receber esse alerta e trata esse alerta. E todo tipo de contratação ela é feita por São Paulo, é feita por aqui? Como é que o cliente ele faz para contratar serviço no gerenciamento de risco? Aqui em Fortaleza, na verdade, eu sou gerente Norte e Nordeste, né? Eu atendo todas as contas. Eu faço a área comercial e faço o pós-venda de todos os clientes do Norte e Nordeste. Tem eu aqui como na área comercial e tem a área comercial lá de São Paulo também fazendo o restante do país. Perfeito. Vamos falar agora um pouco de gestão de frota, né? O que é engraçado é que a gente fala de rastreamento, que tem gestão de frota. A gente falou muito sobre a parte logística, né? E falando de gerenciamento de risco, também que tem gestão de frota. Como eu disse, eu estava em São Paulo e o David fazendo a apresentação. Sim. O sistema é sensacional. Sensacional. Ele te dá tudo, desde consumo, desde cerca virtual, desde ponto de parada, tempo de parada, velocidade, né? E a gente acho que é o momento mais certo para se falar sobre gestão de frota. Sim. Hoje, se a gente fosse falar que estava na moda, hoje a moda dentro do rastreamento veicular é gestão de frota, né? De frota, e aí eu queria ouvir de vocês como é que a Service está atuando nesse mercado. Né, se já iniciou, né, quais são os equipamentos que se utilizam, qual é o nosso diferencial, como é que a Service está atuando nesse mercado de gestão de frota? Perfeito. Cara, há 3 anos atrás, nós iniciamos a implantação do serviço de gestão de frota, só que como ainda não estava muito difundido, ou seja, não era de conhecimento dos transportadores aqui de Fortaleza, especificamente falando isso, existia uma recusa muito maior. Eu acho que hoje, pela divulgação, pelas redes sociais, começou assim, a enxergar isso como, de fato, como um benefício. Exatamente, como é um investimento, não é um custo, né? E o frotista ele entende que ele precisa desse serviço hoje. Antes, há 3 anos atrás, que nós batíamos na porta atrás de tentar reverter ou fazer algum negócio, hoje a gente está sendo procurado. Ou seja, o cenário mudou de fato. Hoje se tornou uma necessidade de ter gestão de frota, né? Inclusive para os clientes que não trabalham com gerenciamento de risco, já que o gerenciamento de risco é uma obrigação de fato por conta da pólice de seguros, seria interessante adquirir o serviço da Service para a gestão de frota. Tá, falando de gestão de frota, né? Quais são os benefícios para o consumidor final? Já que a gente está falando que não é um custo, né? É investimento. Dentro da gestão de frota, a gente já viu casos de sucesso de que reduziu aí 30% a 40% de combustível de uma frota de veículo, né? Então a gente vai falar, assim, inicialmente eu queria que vocês falassem do benefício para a gestão logística de uma empresa, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do motorista. Mas falando desses benefícios, o que é que a gestão de frota entrega para o consumidor final? Perfeito. Cara, hoje, assim, o nosso serviço hoje, a gente tem 5 módulos que vai auxiliar o cliente a fazer essa gestão. Consegue dizer aí, a gerir melhor cada módulo desse? A operação dele. Né? A gente tem o roteirizador inteligente, inclusive, que isso pode ser feito de forma anual ou de forma integrada, através de uma API que a gente já tem. O que é o roteirizador para quem é leigo nessa gestão de frota? O cliente ele tem 10 entregas para fazer. Interessante. Certo? Ele joga os endereços dentro do nosso sistema e o sistema sozinho monta a rota inteligente. Calcula a rota distância, de tempo. Do ponto A, qual dos 10 endereços, qual o mais próximo do local de origem. E a partir daí ele vai para o segundo ponto. Qual o endereço mais próximo a partir da primeira entrega. E ele monta um roteiro inteligente. Para quem trabalha com logística, isso é perfeito. É ideal. Economia de tempo, economia de combustível,
né? E eu ainda Otimização, consigo, né? E eu ainda consigo atrelar nessa roteirização uma nota fiscal no final de cada entrega, uma nota. Então, eu realmente consigo comprovar que foi feita aquela entrega, que a gente realmente fez um serviço efetivo. É bom tanto para o cliente quanto para a empresa. Perfeito. Aí a primeira é a roteirização, né? A questão do controle de entrega, ele parte daí, né? Eu tenho exatamente... Eu consigo otimizar o meu tempo de entrega, porque o sistema ele dá também uma previsão de tempo que o motorista vai se deslocar. Dá atraso se o motorista estiver atrasado? Ele informa se o cara está atrasado, ele informa se o motorista pulou essa entrega, o sistema ele já identifica direto, em tempo real para o gestor. Interessantíssimo. Ele saiu da origem, tinha a primeira entrega no ponto A, ele passou direto para B. O sistema já identifica que ele deixou de fazer a entrega A, né? Já deixa uma notificação, um alerta na tela do gestor da frota. Quando o motorista faz essa entrega, porque ele trabalha com um aplicativo, o app do motorista, no aplicativo o motorista identifica a chegada no local. Tá, então, só um instante. Nós temos o aplicativo do gestor, do gestor e do motorista. E nós temos o aplicativo do motorista. Exatamente. Quando ele vai para a entrega, ele dá um clique lá e diz que entregou a mercadoria. Ele vai sair do local de origem, dá início de deslocamento. Chegando na entrega, ele avisa que chegou no local. Caso ele esteja parado em um local que não seja o que a gente está cadastrado na rota, o aplicativo pergunta, você tem certeza que você vai entregar aqui? Ou seja, indicando que ele não está no local correto. Ou seja, né, tem uma inteligência por trás aí. E chega para o frotista também. Interessante. Isso vai direto para o aplicativo do frotista. Né? Estando ele no local correto, ele realiza essa entrega. No momento que ele indica que foi feita a entrega no aplicativo, abre uma outra tela obrigando que seja colocado um documento de quem recebeu, certo? Em seguida, a assinatura de quem recebeu e a possibilidade do motorista fazer até 2 fotos, seja do canhoto, seja do ambiente, do local, de onde ele esteja, para mandar para o gestor. Engraçado, né? Que hoje existem muitas empresas que trabalham com essa parte logística, trabalham com entrega, né? Eu posso usar isso para uma pizzaria, entrega de pizza, lanche, iFood, etc, né? Mas pouco se utiliza isso. É realmente mudar a mentalidade de que isso não é um custo, é um investimento. Você está otimizando o tempo, você está otimizando a entrega, você está deixando de perder um cliente que estava esperando muito tempo a sua carga ou o seu lanche, e isso você entregar com... A gente pode dar o exemplo, estava lendo esses dias, a Domino's ela estava para falir. E aí eles fizeram um trabalho super arriscado que é seu pedido em 30 minutos ou você não paga. Para você lançar isso numa logística hoje, e olha que ela fez cegamente, não tinha um trabalho desse de logística, né? E hoje o cliente ele consegue ter essa visão geral de que o motorista dele vai entregar isso rápido. Então a gente está falando hoje de lanche, mas eu posso falar para farmácia, eu posso falar para uma entrega de gás, eu posso falar para mercadorias realmente grandes, transportadoras grandes também, né? Na verdade, serve para tudo. O sistema a gente consegue adequar para o tipo de serviço de cada cliente. Ele pode estar enviando um documento e quer ser informado que o documento já foi entregue, né? Enfim, o uso ele é completo. Assim, a gente pode manipular o sistema e deixar ele no formato. Eu posso adaptar ele para. Eu posso adaptar o sistema para minha usabilidade. Tipo, eu quero que seja desse formato. Eu chamo a service e a service monta para aquele meu processo ou ele é um processo geral? Não, ele é um processo aberto. Dá para a gente, inclusive... Tem algum caso que tu consiga explicar sobre... Isso a gente está falando do primeiro módulo, né? De roteirização. Perfeito. Por exemplo, eu tenho um caso que a gente consegue fazer dentro do aplicativo. Eu crio uma tela de checklist. O checklist pode ser do veículo ou pode ser de qualquer outro equipamento. Eu estou mandando um supervisor dar uma verificada numa máquina minha que está alugada em determinado local. Ele vai me dizer os itens dessa máquina que precisa ser verificado e validado. A gente cria isso, adequa para cada cliente. Perfeito. Ou seja, não necessariamente seja um checklist para veículo, para verificar se o pneu está em ordem, se o para-brisa ou qualquer outra coisa. Não é uma manutenção do veículo, talvez é um checklist do produto que está sendo entregue, né? Produto, nós temos um cliente que ele faz aqueles eventos de festa e ele tira a foto tanto da entrega dos equipamentos, né?
quanto na retirada também, para ele saber se está faltando alguma coisa, se teve algum equipamento que foi danificado. Então a gente está entregando um sistema completo para o cliente, né? E totalmente personalizado. A parte logística, mas também está entregando o checklist do que o cara está trabalhando. Exatamente. Se adequa ao produto dele, né? Então o cara poderia contratar 2, 3 sistemas, está contratando um. Apenas um. Exatamente. E aí, qual o segundo módulo, Otton? Cara, a gente tem também um módulo que é muito usado, a questão de gestão de multas, né? Que é muito Explica mais sobre interessante. Hoje, o nosso módulo de gestão de multa, cara, ele faz uma atualização semanal. Na verdade, ele atualiza 2 vezes por semana. E todas as placas que estiverem cadastradas dentro desse módulo, vai puxar todas as notificações, multas que tiver naquele determinado período. Para você ter ideia, eu tenho um cliente que a gente fechou recentemente, o cara tem 16 placas. Eu joguei a informação de todas as placas para dentro do sistema. Na primeira atualização que o sistema deu, puxando a informação, porque a gente acessa o banco de dados do Detran e de todos os órgãos a nível Brasil, Perfeito. Vieram 42 multas e 6 notificações. Que ele não sabia. Que ele não, na verdade, assim, os caras tratam isso, mas tratam tipo assim, para no final do ano e vamos ver o que é que tem aí. De 2 uma, né? Na verdade, de 3 uma. Ou o cara paga a multa normal e não sabe porque está pagando ou quem está pagando. Se ele não tiver uma condução, uma organização, ele dobra o valor da multa, que você vai explicar daqui a pouco. E se ele tiver uma organização, um sistema, ele pode economizar muito no valor da multa. Então, explica aí um pouco mais sobre isso. Exatamente. Como a gente estava falando, né? Existe, eu acho que um costume, até um costume ruim, na verdade, das transportadoras lidarem com a gestão de multa, licenciamento dos veículos. Em um período do ano, unifica todas essas multas junto com o licenciamento para fazer o pagamento. Eu acho que isso não é só da transportadora, não, cara. Eu acho que acontece no CPF também. Quase todo mundo faz Com isso. certeza. Né? É verdade. Aí o que é que acontece, cara? No nosso sistema, como ele atualiza 2 vezes por semana, ele dá a possibilidade do gestor de frota a fazer esse acompanhamento em tempo real, vamos dizer assim. Porque eu tenho uma informação chegando. Por exemplo, eu tenho casos de notificação de multa que aconteceu na semana anterior que o cara já consegue visualizar a notificação na semana seguinte. Né? Possibilitando, ele dá a possibilidade para o transportador pagar essa multa com desconto de 40%. Que esse entra o lance da economia. Da economia, exatamente. Se você tiver o sistema, ele vai te dizer que houve uma multa e aí você paga uma multa com 40% de desconto. Isso, que porque é uma economia gigantesca, principalmente para quem é transportador ou para quem transporta algo, é uma economia bastante com certeza, considerável. Porque ele né? consegue pagar essa multa antes do vencimento. Né? Aí ele consegue ter esse desconto de 40%. E se o cara não souber conduzir isso, o que é que pode acontecer? Cara, assim, a exemplo prático, tem um cliente meu que é o que eu vou falar agora sobre a questão da multa NIC, que a gente estava conversando anteriormente. Um cara pagou R$8.000 só de multa NIC. O que é uma multa NIC? Toda empresa que tem frota de veículos, a partir do momento que ela recebe uma multa ou uma notificação, ela é obrigada a identificar o motorista que estava no veículo. O governo colocou isso como regra, até para ter um controle maior sobre as incidências. Mas tem um tempo que ela precisa indicar quem é o motorista? A partir do momento que você recebe a multa, você tem 30 dias para indicar o motorista. E se eu perder esses 30 dias? Se você perder esse tempo, tu vai pagar uma multa dobrada. Ou seja... Chega a dobrar a multa? Só um exemplo. Uma multa de R$130, passando os 30 dias de carência para identificação do motorista, você vai pagar R$260. E 30 dias é de pouco multa, tempo, né, cara? R$260 de multa sobre a multa. Ou seja, R$260, que é o dobro dessa multa, mais o valor da multa. Ou triplica, então. Triplicou. Vai triplicar o valor. Meu Deus. Imagina aí 30, 40 caminhões. Aí veio o susto do transportador, né? Desse que eu estava fazendo essa... É um absurdo, cara, isso. Ele pagou R$8.000 só de multa NIC. Então vamos lá, né? O nosso sistema ele dá esse gerenciamento das multas, né? E inclusive o cliente, né? Ele pode organizar dentro do sistema quem é o motorista. Sim. Como também, né? Dentro do gerenciamento de frota, nós conseguimos saber que a Vitória está dirigindo o veículo de placa X. Sim. Porque, né, a gente tem desde um RFID, que é um cartão, como uma tagzinha para identificação de motorista. Perfeito. O legal disso é que se o veículo ele estiver desligado, ele só liga quando eu passar a tag ou passar o cartão. Isso identifica o motorista. Para identificar o motorista. Então eu sei
que naquele dia quem estava dirigindo o veículo é aquele motorista. Já sabe de E quem eu é a posso multa. aplicar a multa para aquele motorista. relaciona- Então eu economizo Isso. várias vezes aí, né? Você relaciona a multa ao motorista que estava no dia Relacionar do a multa. evento. Então, se eu não tiver o Exatamente. sistema, eu não vou saber Você quem não fez a consegue multa. enxergar isso. Talvez eu pague atrasado. Se eu pagar atrasado, eu não tenho os 40%. E se eu pagar atrasado, ainda corro o risco de triplicar a minha multa. Triplicar o valor. E o nosso sistema ajuda o cliente a não fazer Perfeito. isso. Né? E Isso. vale lembrar que essa indicação do motorista, a gente consegue fazer isso por dentro da nossa plataforma, tá? Perfeito. Existe lá um documento, que é um documento oficial aceito pelo Detran, que você baixa esse documento e faz a indicação do motorista por lá. Perfeito. E, Otto, e a gente falou de roteirização, a gente está falando de gestão de multa. Tem mais o que dentro do nosso sistema de gerenciamento A de gente frota? tem um módulo de manutenção, né? Aí vai dar uma visão bem clara para o gestor da frota, a despesa que ele tem com cada veículo, né? Lá existe a possibilidade dele cadastrar a peça, a data da substituição, troca, manutenção preventiva ou manutenção de fato para... Então, ele além de ele acompanhar isso mensalmente, através de dados, né? Isso. Ele consegue saber ali também qual é a peça que dá mais defeito. Exatamente. Para que ele possa Exatamente. fazer se ele fazendo uma manutenção preventiva, o custo não vai ser tão alto. Positivo, é exatamente isso. O grande lance é esse, é dele ter essa informação na palma da mão dele, até para ele saber o momento certo de trocar esse veículo, né? Total. Pô, eu tô com esse carro todo semanalmente ou mensalmente me dá problema na mesma peça, vamos trocar esse veículo porque não está dando prejuízo. Lá você consegue cadastrar marca, modelo, o valor da peça. Se a manutenção fosse feita fora em uma mecânica externa, ele cadastra a oficina, o valor do serviço. Ó, me tira uma dúvida. E como cara? Isso é pelo veículo, pelo computador de bordo ou pelo questão de você colocar dentro do sistema, quilometragem? Como é que eu sei que está na hora de eu trocar o óleo do meu veículo? Tá, a gente consegue parametrizar lá por quilômetro rodado ou por tempo. Mas ele pega direto do computador de bordo do cliente? Quando ele utiliza o equipamento que faz a leitura da RedCam, que na gestão de frota são 2 equipamentos. Isso, perfeito. Eu tenho o equipamento que faz a leitura da RedCam, que vai me dar orímetro, odômetro, que é a real. RedCam? RedCam é que faz a leitura do painel do veículo. Perfeito. Tudo que está acontecendo no veículo, o gestor da frota consegue... E aí ele leva para o sistema, né? Sobe para o nosso sistema. Eu sei o KM real, eu sei a capacidade de tanque real. Ou seja, por lá, eu consigo, inclusive, dimensionar o consumo médio de cada carro. Interessantíssimo. Porque aí eu trabalho por modelo. E isso é parametrizável também, a gente trabalha com cada modelo. Consigo controlar também o motorista? Porque tem motorista que tem o pé pesado, né? Consegue. Tem, a gente consegue identificar exatamente isso. Quem é que gasta mais, quem é que gasta menos, aí é que né? vem da telemetria, o cara que acelera de forma indevida ou o cara que... Inclusive, eu acho Freada que... brusca também. a gente consegue até premiar, o cara que tem gestão de frota, ele consegue premiar o motorista dele de acordo com a dirigibilidade, né? E penalizar também. o que a gente chama exatamente isso, é um ranking de condução eficiente. Dentro do sistema tem esse ranking? Tem, eu tenho, legal, eu cara. tenho o ranking de pior e melhor motorista. Mas isso para uma reunião, esses dados, eles devem ser muito importantes para uma reunião com o motorista, né? Perfeito. Aí eu consigo medir lá o motorista que roda de forma eficiente, ou seja, que está economizando combustível, e eu também consigo identificar o motorista que está dirigindo de forma ofensiva, ou seja, correndo o risco de um acidente, ou não somente de acidente, mas perda de produto. E falando de manutenção, talvez seja o motorista que dá mais manutenção no carro. A gente consegue Com ver certeza. isso, Camilo, no anual. Eu posso ter 2 caminhões, o mesmo modelo, mesmo ano, e pelas manutenções e que a gente vai alimentando no sistema, eu consigo ver quanto cada um dele gastou, para ver se para mim vale a pena continuar com aquele caminhão ou não. Ou se vale a pena continuar com aquele motorista, né? Exatamente. O que acontece muito, Aí né, a Elton? dica ouro é o seguinte, a partir do momento que o nosso sistema identifica qual o pior ou melhor, aí o cara faz um rodízio de motorista, pega o pior motorista para rodar no carro que está mais eficiente, para ter certeza Aí de que é ele que está dando prejuízo. A gente sabe se é o condutor ou se é o veículo, né? Exatamente. E dentro da manutenção, tem mais alguma coisa que abrange? Cara, a manutenção, além de ser a manutenção propriamente dita do veículo, de peças, troca de peças e tudo mais, a gente consegue também fazer o controle da documentação, licenciamento, IPVA, Perfeito. para os que fazem transporte de carga perigosa, o curso do motorista, se está em dia, se não está, a validade de CNH, tudo dentro do mesmo módulo de manutenção. Dentro do mesmo sistema, né? Dentro do mesmo módulo. Tudo isso que a gente está falando é um único sistema, tá? Perfeito. São vários módulos que rodam dentro de uma única ferramenta. Aí vamos lá, roteirização, falamos de gestão de multa, falamos de manutenção, temos mais o quê?
A gente tem o controle de abastecimento. Ah, isso é interessante. É Interessante. bacana, Eu acho que é bacana dentro também. da gestão de frota, quando se fala mais em gerir uma frota, se fala em economia de combustível, que cai para nós não tá barato, né? Hoje, Parte muito daí, né? A economia parte muito como é que eu daí, da economizo questão do combustível com controle. gestão de frota? Cara, com o equipamento que faz a leitura da Redecam, eu tenho essa informação em tempo real. Quanto o que o meu carro está fazendo por quilômetro rodado. E né? eu que tenho vários motoristas, né, com vários veículos. Nesse caso, o que é que pode acontecer e como eu posso entrar com a gestão de frota? No caso, para medir a questão do consumo de combustível, o próprio sistema ele pontua, ele dá nota para cada motorista de condução que é o que a gente falou eficiente. anteriormente. É o que a né? gente falou anteriormente. O sistema ele já dá esse ranking e diz quanto que o carro gastou. O que é que o sistema considera como viagem? É o momento em que o motorista liga a ignição, faz um determinado trajeto e desliga essa ignição. Esse tempo de condução, seja ela de 10 minutos, de 1 hora ou de um dia ininterrupto, o sistema calcula quanto que ele gastou nesse percurso, a distância percorrida e quanto que ele gastou de No consumo. aplicativo do motorista, eu já vi sistemas que no aplicativo do motorista ele consegue anexar uma nota de combustível, todo abastecimento. No sistema da Service a gente consegue também fazer isso, né? O controle de abastecimento ele parte muito daí. A gente tem duas maneiras de fazer isso. É uma de forma manual, com o auxílio do motorista através do aplicativo. Ele vai para o posto de combustível, lá na bomba, quando finalizar o abastecimento, ele tira uma foto da bomba que vai registrar o valor abastecido e a quantidade de Perfeito. litros. O gestor recebe isso na nossa plataforma e ele alimenta de forma manual o módulo de abastecimento. Né? Ou a gente tem integração hoje com a TicketLog que faz isso de forma automática. O cara Então vai já é no posto, integrado, passou né? o cartão, Eu acho que vale ressaltar isso, né? Que nosso sistema ele tem integração com vários outros sistemas, ERPs, etc, né? Isso, Camilo, isso. hoje o maior custo de uma frota é o combustível. E o nosso Mais sistema... do que uma manutenção? Sim. E o nosso sistema hoje ele identifica até se o motorista ele está ali parado com a ignição zero. Perfeito. Então, hoje, o lojista ele consegue ver se o motorista dele está parado almoçando no ar-condicionado. Hoje... É o que a gente chama de motor ocioso. Né? Tem muita... Hoje é a maior dor, eu acredito, de quem tem gestão de frota, motorista, principalmente carros menores, a gente não está falando nem tanto de caminhão, é aquele motorista que pós o almoço tira aquele cochilo no carro com o ar-condicionado ligado, e a gente sabe, Fortaleza, Teresina, no Nordeste, quentes, o calor é absurdo algumas vezes, principalmente no horário de meio-dia, horário de almoço. E o custo Como disso é que eu muito ajudo alto. a economizar nesse, como você disse, né, que é o motor ocioso, né, o veículo O ocioso, sistema né? identifica o tempo de motor ocioso. Eu posso gera predeterminar algumas ações em cima desse motor ocioso? Dentro desse... Não dá para... O que a gente consegue é medir o tempo. Uhum. E esse relatório chega para o gestor da frota para que ele chame a atenção do condutor, para evitar ou não fazer. Qual é a importância do gestor de frota para uma gestão de frota? Eu digo assim, a gestão de frota ela dá para ser feita sem o gestor de frota, mas qual a importância de se ter um gestor, uma pessoa gerindo aqueles dados? Porque na minha cabeça, dados sem uma gestão são dados, né? É porque assim, se eu tenho uma informação na mão, mas se eu não tiver ninguém para tratar essas informações, é meio que fica desnecessário, né? Tem que ter alguém de fato para executar e estar acompanhando isso. Mas se eu tiver uma frota, assim, né, uma pergunta, né? Se eu tiver uma frota pequena, né? Eu sou uma pizzaria, eu sou uma farmácia, né? Aonde é que o sistema ele consegue me ajudar? Ele tem alguns parâmetros automáticos que ele pode me ajudar? A Vitória falou uma da locadora, né? Que se ele entrar no perímetro, chega para a empresa comunica ao cliente ou chega diretamente para o cliente. Tem algum outro que eu consiga utilizar fora isso? Cara, é porque, assim, o que é que a gente consegue fazer? Tem alertas, né? Exatamente, é o que eu ia falar agora, é com relação ao alerta, mas isso depende de cada módulo. Por exemplo, no módulo de abastecimento, eu não consigo gerar um evento, por exemplo, para dizer que o cara está gastando de forma indevida, um alerta para que ele ligue para o cara naquele momento e, epa, peraí, faz alguma coisa. Eu gero a informação com base do que a gente parametrizou dentro do sistema. Que pode ser parametrizado. Pode. Né? Interessante, isso de cliente para cliente. Só um exemplo para tentar para o cara tentar controlar o consumo de combustível, que é o que a gente está falando agora. Digamos que ele tem um determinado veículo que faz 5 km com litro, que seria a média desse carro. E ele vai lá e estipula uma média de 7 km por litro.
e é a meta que esse motorista precisa chegar. O sistema vai avisar para ele se esse cara está trabalhando abaixo ou acima dessa meta, ou seja, se ele está, de fato, tentando trazer alguma economia ou se ele está extrapolando essa meta, gastando muito mais do que o que devia. Perfeito. O sistema vai sinalizar isso. Mas cabe ter uma pessoa acompanhando isso, que é o cara que vai dar mas aí quando eu falo desse gerente de frotas, normalmente empresas maiores se tem, né? Sim. Mas o sistema também ele é para pequenas e médias empresas, pode ser feito, né? Com certeza. Independente da quantidade de veículos, a gente consegue atender todo esse público, entendeu? Porque o sistema gera informação. Perfeito. A gestão de frota, Camila, ela é totalmente personalizada. A gente realmente, quando um cliente nos procura, a gente tem que entender a dor dele. Às vezes, para o cliente não é importante ele saber sobre a manutenção, mas é sobre o combustível. Mas a Service, ela tem uma solução para cada dor, né? Tem um remédio para cada dor, né? Isso. Exatamente. Então, não necessariamente eu preciso ter um sistema tão abrangente. Não, o objetivo principal, Camila, é a gente sentir a dor do cliente inicialmente e trabalhar em cima daquilo para tentar resolver. Entender o que faz sentido Não pro cliente. necessariamente o cara precisa contratar todos os módulos, entendeu? Então quer dizer que ele pode contratar por módulo, é isso? Pode contratar por módulo. Perfeito. Cara, eu só tenho interesse de organizar aqui as minhas entregas. A gente vai lá e vende Só um checklist, abastecimento. A gente vende o módulo logístico para ele, que é o que faz a roteirização inteligente e o controle E das dentro entregas. desse acompanhamento com o motorista, Otto, em Vitória, né? Hoje a gente já viu imagens na internet hoje se trabalha muito com câmeras personalizadas para motoristas, né? Para acompanhamento, se o cara dormiu, se ele cochilou, se ele está de óculos escuro. Explica um pouco mais dentro da gestão de frota, tudo isso que vocês passaram, todos esses relatórios, telemetria, sistema altamente completo esse da Service, mas e eu que quero ver a minha entrega, eu que quero ver como o meu motorista está se comportando. Outra coisa que a gente vê muito em rede social, né? Quando há um acidente, quando há uma batida de carro, será que a culpa foi minha ou a culpa foi de terceiros? Então, como é que eu posso agir dentro da gestão de frota com isso? É interessante. A gente também tem essa questão do serviço de imagens, né? Que pode ser atrelado ao gestor de frota. Porque quando a gente fala dos módulos de gestão de frota, é hardware. Na verdade, é software. É software, né? É software. Entendeu? Eu só preciso que eu tenha um rastreador que gere comunicação e posicionamento dentro do sistema e eu entrego os módulos para o cliente. Né? Pode ser personalizado, né? Exatamente. Pode ser o rastreador que faz a leitura da Redcam e pode ser a câmera que também é um rastreador. Então a câmera ela já tem um rastreador embutido A nela. câmera já é um rastreador. Né? Aí vamos dizer assim, o básico do que a gente vende de câmeras é aquela com inteligência, com ADAS, né? Que identifica cansaço, sonolência, uso de celular, cigarro. Isso tudo com inteligência, Isso tudo com inteligência. E eu posso estar vendo, como eu sou o dono da empresa, eu consigo estar vendo isso em tempo real? Em tempo real. Em tempo real. A gente cria... Você vai receber alguns alertas. Se eu estou aqui no meu celular, você recebe um alerta. Se eu acendi um cigarro e estou fumando... aplicativo? Dentro da plataforma. Perfeito. Entendeu? Aí esses são eventos, eu programo lá que o sistema tem que identificar para mim se ele tiver com o uso do celular, ou bocejando, ou demonstrando cansaço, porque ele calcula o tempo de que você pisca o olho e tal, para identificar. Se você repete muito, ele supõe que você esteja cansado. Isso gera um evento, o sistema grava 30 segundos de imagem e manda para o gestor de frota aquela imagem. E eu que faço entrega, por exemplo, vamos dizer que minha empresa faz entrega, também tem câmera para baú, não é isso? Tem. E ao mesmo tempo que ele manda esses eventos, existe a possibilidade do cliente, se ele caso ele queira, ver em tempo real o que de fato está acontecendo. Ele acessa também, o sistema e vê o que está acontecendo em tempo real. Que perfeito. E é preventivo, né? Porque se eu estou no meu celular, eu posso estar ocasionando um acidente para terceiros e para o meu veículo. Por isso que eu falei da importância dessas câmeras, né? Que não só para a parte do logística, né? Exatamente. Aí já vem também a parte de segurança, né? De entender que quem causou aquele acidente não foi meu motorista, ou entender que o meu motorista causou aquele acidente, né? Exatamente. Então Exatamente. As câmeras elas são importantes para isso. Exatamente. Aí também. A gente tem kits de até 5 câmeras. 2 delas câmeras com inteligência, que é essa que vai uma dentro da cabine que vai identificar o comportamento do motorista e outra apontado para o trânsito, Certo. que vai identificar risco de colisão e desvio de faixa.
As outras 3, aí é a critério se o cara é transportador de combustível, por exemplo, ele quer uma câmera apontando para a saída de combustível, para ver se existe roubo, extravio, alguma coisa do tipo. Mas isso aí a gente está falando muito assim, é uma parte técnica, né? Sim. Diferente do rastreamento, que eu consigo ligar para o cliente, consigo passar tudo para ele, fazer a instalação. Diferente do gerenciamento de risco, que é algo mais investigatório, vamos dizer assim. A gente também está falando, tanto quanto gerenciamento de risco, mas a gente está falando de uma parte técnica. Então, a gente tem que entender a dor do cliente, né? Sim. E eu acho que vale ressaltar que, né, como o rastreamento, está nascendo também muitas empresas de gestão de frota, porque, como a gente disse no começo, é algo que está na moda, né? Isso. Sim. E gestão de frota também, o cliente ele tem que procurar bem, né? Não tem que fechar com a empresa, talvez a empresa mais barata. A gente tem muitas empresas que estão oferecendo gestão de frota que tem o software de rastreamento convencional e não é gestão de frota. Né? Então, a gente tem o rastreamento convencional, mas a gente também tem um software para quem quer gerir frota, para quem quer telemetria, para quem quer relatórios específicos. Né? E você não pode, o cliente ele não pode optar por uma empresa que ofereceu o preço menor, mas sim tentar entender qual é a dor do cliente para que a gente traga o remédio, traga a solução para ele. E hoje se tem muita empresa nessa gestão de frota, não é isso? Sim, sim. E vale salientar o seguinte, o grande diferencial da Service é que a gente atua nas 3 áreas. Interessantíssimo. A gente tem isso, pessoas com conhecimento que podem agregar, por exemplo, gerenciamento de risco que é voltado de fato para a segurança e para a prevenção, a evitar o roubo e aplicar, por exemplo, no rastreamento. Sim. Enquanto que outras empresas não têm, só têm o conhecimento do rastreamento, não tem ideia do que acontece do outro lado. E tem empresas que vendem a gestão de frota no rastreamento. Que são módulos totalmente. Né? Isso. E a gente tem, como você falou, super importante que você falou, né? Nós temos clientes que eram de rastreamento que virou gerenciamento de risco. Assim como gerenciamento de risco já virou gestão de frota. Pronto, então, a gente sempre fala muito que a Service é um hub de proteção, né? Toda proteção, tudo que você pensar em proteção, nós temos na empresa. E dentro dessa vertical, gestão de frota, nós temos tudo isso. Então, se o cara quer só rastreamento, nós temos. Se o cara quer gerenciamento de risco para a carga dele, nós temos. Se o cara quer uma isca para a carga dele, nós temos. Se o cara quer gerenciar a frota dele de maneira logística, nós temos também. O que é importante? Né? Nós temos consultores especializados que vai escutar a dor do cliente e vai sugerir o melhor remédio para isso, não é isso? Perfeito. É assim que funciona a contratação, né? Perfeito. Se o cara contratou rastreamento, mas dentro do rastreamento ele quer ter algo relacionado à gestão de risco, ele pode falar com o Service, que a gente tem conhecimento para isso também. Perfeito. A gente está no bloco final, né, do nosso Service Cash, né, e aí eu queria deixar aberto, né, para que vocês possam explorar um pouquinho mais sobre rastreamento, gestão de frota, sobre gerenciamento de risco, falar o trâmite final disso, né, e convidar também o cliente a conhecer esses serviços que são tão essenciais, né, como a Vitória disse, né, 70% dos veículos brasileiros ainda não tem nenhum tipo de proteção, né? E a gente vê que a frota brasileira ela só aumenta, né? Desde a parte logística, desde a parte só de automóvel, carro e moto, para outras máquinas também, como veículo elétrico que está em super alta. Então, a Service ela consegue também monitorar, rastrear isso aí. Então, deixo aberto esse último bloco aí para que vocês possam falar mais dos serviços operados, né? Perfeito. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, de a gente estar levando esse conhecimento para o público geral. Né, dizer que a Service, de fato, está preparada para atender em todos esses serviços que a gente falou, empresa com expertise de mercado, com vários profissionais de qualidade, e que a gente está à disposição para atender, para ver a dor do cliente, criar um projeto para cada dificuldade. Criar um projeto é importante, né? Isso. Criar um projeto para cada dificuldade, para tentar auxiliar no que a gente conseguir dentro do que a gente consegue fazer na área de segurança eletrônica. E lembrar que o GR ele não é só Sul e Sudeste, não é São Paulo, né? Não. O GR é Brasil, né? Brasil, inclusive com cargas monitoradas até na Argentina, ou seja... Ou já Mercosul. Passou o mapa, né? É Mercosul, o negócio é Mercosul, né? Então, eu acho que é muito importante isso, Mercosul. Porque no começo eu entendia que era muito para aquela região, não. Hoje não, o gerenciamento ele é a nível Brasil. Então, Brasil, e outra coisa, o Orton está disponível para te atender dentro do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, aonde tiver um cliente que precise desse projeto de segurança para carga. Perfeito. O Orton está disponível para fazer esse projeto, né? A gente inicia a conversa tentando entender a dor do cliente, né?
se houve que tipo de falha ou qual a criticidade da operação dele, para trabalhar em cima disso e criar um projeto específico para cada cliente. É importante ressaltar, procurem um especialista. Procure quem estudou, quem tem a expertise, quem entende, quem tem a experiência, Exatamente, né? exatamente. Não é qualquer um, principalmente quando se fala de carga, quando se fala de gestão de frota, quando se fala do bem do veículo, que às vezes é o único bem que o cara tem na vida, né? Então, é super importante procurar um especialista, é isso? Exatamente. E aí, deixando aberto agora também para a Vitória, né? Que é rateamento, gestão de frota junto com o Otton. Bom, eu faço das palavras do Otton a minha. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui falando. E convido você, cliente, a nos procurar. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir atender você em todos os sentidos, seja no rastreamento, na gestão, no GR. Perfeito, né? Finalizando aqui mais um Service Cast, falando de um serviço super essencial, né, para todo mundo, né, que são essa vertical, que a Service também tem. Ela não tem só monitoramento, ela não tem só portaria, a gente também tem esse serviço de monitoramento de frota, de veículo, ou o que você quer monitorar, tá? E também convidando você que é cliente, mas você que quer uma oportunidade também para empreender, né? A Service, ela te dá essa oportunidade de vender esse serviço, principalmente de rastreamento veicular, e gerar uma segunda renda para você, que daqui a pouco pode ser uma primeira renda. Então, a gente vai deixar o nosso contato aqui para que você que queira trabalhar com a parte de rastreamento veicular, você que quer trabalhar na Service, você que quer conhecer mais a Service, existe uma oportunidade de você aprender mais sobre esse serviço e vender esse serviço e ganhar o seu dinheiro com isso, tá? Outra coisa também que eu quero convidar vocês é para seguir as nossas redes sociais, né? Service Eletrônica no Instagram, Service Eletrônica no YouTube. E esse podcast ele vai estar nas melhores plataformas, inclusive no YouTube também. Então, agradecer vocês, né? Eu que agradeço a oportunidade. Por mais que eu tenha 15 anos aí de empresa, a cada dia eu aprendo mais. Eu acho que ensinando também que se aprende, né? E é muito bom tá tendo essa conversa. E eu acredito que o cliente também ele vai entender muito bem o que a gente quis explicar, tá? Então, muito obrigado. Valeu. E Obrigada. até o próximo Service Cast. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.